Semana passada foi eu. Agora. Divino Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para rogar as providências benditas para esta noite. Nos abençoa nos esforços, Senhor, de podermos levar a doutrina libertadora de acordo com os ensinamentos de vossos emissários a todos aqueles que possam estar conectados conosco, para que possa resplandecer segundo a sua luz. Permite, divino amigo, que os benfeitores espirituais desta casa, e se possível desta região, possam achar sintonia para conosco, ou nós para com eles. E assim nos permitimos, nesta noite, beber da tua fonte inesgotável. Abençoa a nossa companheira Maravilha, que usará, Senhor, da palavra na noite de hoje, enriquecendo os nossos corações. Bendito seja Ti, que nos proporciona a comunhão para chegarmos um dia ao Criador. Que assim seja, Senhor. Queremos saudar a todos sempre com muito carinho, alegria, desejando que essa tarefa que está sendo transmitida no CETRASC, Centro Espírita dos Trabalhadores da Seara do Cristo, em Salvador, no estado da Bahia. Desejando que o assunto, o Cristo Consolador, seja compreendido de uma forma simples, tranquila e benéfica para ampliar os nossos conhecimentos, colaborando assim para a nossa evolução. Para que encadeemos o nosso pensamento, é necessário que voltemos ao tempo em que Jesus apareceu na Terra. Na verdade, haviam muitos rabis, ou seja, seres que se dedicavam não somente a manter a lei mosaica preponderante, mas também para que a interpretação de que Jesus seria mais um daqueles que estava na Terra para melhorar a qualidade da nossa existência neste planeta. Assim, muitos rabis, pregadores, cujo objetivo maior era manter a lei mosaica e
o seu poderio sobre o povo. Era uma outra forma de pensar, preponderante, era uma outra forma de que o povo estava vivenciando, e por isso mesmo nós temos que nos reportar àquele momento. Jesus nasce como todas as crianças, de uma família igual a todas as famílias, sem ser sequer percebido, porque ainda não tinha chegado a hora. Cresce entre seus irmãos, sua família, mas já cônscio da tarefa que veio para desenvolver. Podemos ver isto de hoje de uma maneira bem tranquila para afirmar que, se desconhecido até o momento, quando começa a fazer os seus prodígios, que denominamos milagres, ele começa a aparecer. Quem seria esse Messias que faz coisas que nenhum fez até agora? Que diz de uma forma corajosa o que outros não tiveram a oportunidade, ou não quiseram, ou não puderam dizer. Na medida em que a sua fama se alastra, ele, Jesus, se torna visto, sobretudo, pelos sacerdotes. Porque o que ele pregava era exatamente contrário ao que os sacerdotes diziam. E isto era muito ruim para os sacerdotes, que viviam às expensas do povo, como queriam, e dizendo ou repetindo apenas o que Moisés havia lhes ensinado. Mas ele continuava na sua trajetória, corajoso, destemido, tranquilo, enfim, com as características de que ele era realmente o Messias prometido. O que ele ensinava, nem os discípulos entendiam, porque a sua forma de falar era uma forma que outros também já tinham utilizado, a forma de parábolas, e os ensinamentos contradiziam o que o povo tinha aprendido. Os discípulos, aqueles que ele escolheu para que tivessem a condição de dar continuidade ao seu trabalho, eles não entendiam e muitas vezes pediam explicações a Jesus. Mas Jesus usava um método muito interessante para nós avaliarmos. Ele insistia nos seus ensinamentos. Dizia, por exemplo, que devemos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, das formas mais inusitadas, das formas mais diferentes no expressar. Mas aquilo que ele estava pretendendo ensinar era o mesmo que ele dissera
de outras maneiras. O método da repetição. Ou seja, ele repetia o que queria ensinar de formas variadas, diferentes, mas insistia nesta repetição. Por exemplo, ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Não para ressair, não para ser comparado a Deus, como aconteceu durante algum tempo, e ainda é utilizado este pensamento. Muitas vezes não se faz a diferença entre Deus, o Criador de tudo que existe, e Jesus, exatamente porque os chamados milagres, os prodígios que ele fazia, àquele tempo não podiam ser entendidos. Não havia ainda o conhecimento da ciência. Ora, a misericórdia divina, que nós devemos sempre estar avaliando para perceber como os acontecimentos se sucedem, como os conhecimentos vão se acercando de nós, para que façamos a nossa evolução, que é individual e intransferível. Nós podemos estabelecer que esta misericórdia sempre se manifestou através dos mensageiros. Alguns ressaíram, como Abraão, Moisés, Siddhartha Gautama, Sócrates, Pitágoras, Krishna, Lao Tse e tantos outros que deram a sua contribuição da forma como eles entendiam e puderam fazê-lo. Mas a diferença de Jesus é que tudo o que ele fazia era uma experiência real de amor. Amor no sentido autêntico da palavra, profundo, que nós ainda não experienciamos. Qualquer ato, qualquer dever que apenas expressa um conhecimento, nós qualificamos como atitude amorosa. Até o ato sexual que praticamos, identificamos como amor. Tratar o outro bem significa amá-lo. Mas esta experiência real de amor que Jesus trouxe para nós se manifestou de uma maneira bem insistente, como disse, e repetitiva. Pensamos algumas dessas frases para entender, para perceber. Se me amardes, disse ele, guardarei os meus mandamentos, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que ele vos mandará um Consolador. Esta frase dá
uma interpretação muito longa, muito profunda, mas que buscamos nela o encadeamento do assunto que nos coube hoje desenvolver. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Será que os apóstolos não amavam Jesus? Sim, até Judas, cuja atitude até hoje é mal interpretada como um traidor. Mas isso ficará para um outro momento, para não me alongar neste item. Se me amardes, ou seja, se vocês me entenderem, se compreenderem o que eu estou dizendo, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, podemos interpretar como vocês aprendem o que eu estou ensinando. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos mandará um Consolador. Essa expressão nunca foi mudada, mesmo na língua em que ela foi dita, permanece. Os apóstolos fizeram o seu trabalho. Paulo de Tarso ressai como o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. E nós hoje podemos entender que aquela promessa de Jesus, que também aparece com uma expressão paracleto, que quer dizer alguém enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, instruir, exortar. São os significados que encontramos nas traduções aramaico, grego, latim, para esta expressão, paracleto. Significa que Jesus sabia as consequências da divulgação dos seus ensinamentos. Já nas línguas atuais, mais ricas nas interpretações dos seus vocábulos, nós podemos perceber que as notícias que Jesus trouxe para nós, não compreendidas pelos apóstolos na sua inteireza, foi facilitado para nós, o mundo atual, através da doutrina dos Espíritos. Não mais Jesus, ele, mas uma equipe. Ora, quando percebemos isto, uma equipe é um conjunto de seres que pensam não de forma igual, mas numa identidade de profundidade. Cada um pode manifestar o seu pensamento. E isto só aconteceu com a doutrina espírita. Embora ela seja dos espíritos, seja o pensamento dos espíritos, seja o conhecimento dos espíritos, cada um deles, ao responder às perguntas
que foram elaboradas pelo eminente professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio. O nosso amado Allan Kardec manifesta o desenvolvimento, o conhecimento, a condição evolutiva do espírito que estava respondendo àquela pergunta. Ora, isto nos dá uma confiança, isto nos consola, no sentido de que nós estamos compreendendo. Agora, o que Jesus disse é perfeitamente compreensivo, quando, sabendo de alguns detalhes, como a pobreza da língua hebraica, a riqueza das línguas neolatinas, no significado das suas palavras, variadas, extensas, nós podemos sentir consolo, amparo, podemos sentir conforto, sobretudo porque desaparece o medo, o receio de ofender através de uma interpretação menos lúcida aquilo que nós estamos entendendo. Ora, o Consolador, como Jesus prometeu, que ele disse que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Palavras de Jesus. Realmente, nós encontramos no Espiritismo, na doutrina espírita, exatamente o que Jesus ensinou. Portanto, estamos recordando e o que ele nos ensinou para que nós possamos pôr em prática. Aí, mais uma vez, Jesus promete essas legiões, ou seja, grupos de espírito, a equipe do Espírito Verdade, ou de verdade, como podemos chamar. Essas legiões chegarão a todos os lugares e pregarão a esperança na dor, abrindo as portas da morte para a vida. Penetrarão em todos os lares e convocarão os homens ao amor verdadeiro, fraterno. Quem não entende a semelhança entre o que Jesus ensinava, como parábola, como sermões, como os ensinamentos que ele nos deixou nesse sentido? Legiões, ou seja, grupo de espíritos. Na doutrina espírita, desde a sua organização, que se mostra através do Pentateuco, dos 5 livros que constituem a doutrina espírita, os seus ensinamentos, organizados por Allan Kardec, nos mostram exatamente isto. Essas legiões, ou seja, espíritos que se dedicam até hoje na explicação, no esclarecimento daquilo que muitos ainda não entendem. Essas legiões
permanecem entre nós. São os espíritos benfazejos que vêm trazendo para nós, de forma cada vez mais explicativa, mais simples até, com o auxílio da ciência, para nos incentivar a melhorar, para nos incentivar a prosseguir na nossa tarefa. Hoje, nós já podemos considerar princípios básicos, ou seja, a base, o alicerce que podem nos levar neste caminho, podem nos conduzir neste pensamento. Deus, hoje para nós, porque voltemos algum tempo atrás de enganos em que Deus e Jesus era e continua a ser o mesmo ser. Quando o Espiritismo ensina Deus como princípio, como Criador, princípio de todas as coisas. Jesus como um irmão nosso, como um espírito criado que trabalha, como nós também trabalhamos pela nossa evolução, que temos as potencialidades criadas por Deus para desenvolver. E esses princípios básicos, tendo esta fonte, esse alicerce que é Deus, gera a observação da criação. A criação que apenas nós percebemos na Terra. Mineral, vegetal, animal e hominal. Mas, a partir como é do objetivo do conhecimento da doutrina espírita, ao atingir o espírito a condição hominal, ele descobre em si mesmo as suas potencialidades. Como que, buscando, ele percebe-se capaz, porque todos somos iguais. Todos temos a mesma organização, todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós temos as mesmas oportunidades. Pode ser simples agora este conhecimento, mas há bem pouco tempo não era esse o entendimento. Os religiosos das religiões tradicionais eram pessoas especiais, escolhidas, pessoas que tinham uma incumbência diretamente de Deus, pessoas que o que elas diziam ou dizem até hoje não pode ser contestado. A doutrina espírita consola toda uma população, todos os outros que não são estes seres representativos de religiões dominantes. Aquela pessoa mais simples, aquela mais ignorante ainda, ela tem as mesmas potencialidades. Potencialidade, nós utilizamos essa expressão porque ela nos dá a oportunidade de crescimento. Existem as condições e cada indivíduo
tem a condição de desenvolvê-la sem limite, com toda a misericórdia divina a cercá-la nas mais variadas oportunidades. A diferença de tudo aquilo que passamos há séculos atrás, há milênios atrás, hoje se abre para nos consolar, prometido por Jesus. Nós reexaminamos, através da doutrina espírita, algumas deturpações de entendimento sem medo, sem receio de manifestar o quanto erramos, o quanto nos enganamos. Costumamos dizer mesmo, o erro é uma situação. O importante é o reexame do erro. É melhor fazer o que estávamos fazendo. É ter a coragem de mudar. Então, para nós, não existe mais a condenação, o medo das penas eternas, porque a misericórdia divina nos assegura, por toda essa trajetória que estamos assinalando, de que nós não podemos ser condenados. Nós fomos criados para evoluir, para nos aperfeiçoar. Nos espera uma perfeição sempre relativa. Imaginemos como isso nos consola. Remetamo-nos às promessas de Jesus. Eu lhes enviarei um Consolador, que explicará, que facilitará e que está hoje à disposição de todos nós. Nós podemos examinar todo o ensinamento de Jesus, o Evangelho, por vários ângulos, em vários sentidos, vários aspectos, e assimilá-los na medida do nosso entendimento. Certamente, que daqui a mais tempo, não contemos tão somente hoje em anos, em séculos, mas esse entendimento se dá de uma maneira tão acelerada por quê? Porque o conhecimento se desenvolve. Nenhuma criança hoje aceita determinados pensamentos que na minha geração nós aceitávamos indubitavelmente. Lembro-me, ainda está muito presente na minha memória, quando as mães todas diziam às filhas, aos filhos, que não colocasse seus sapatos com a sola voltada para cima. E aqueles que perguntavam, porque a maioria não perguntava, tinha medo de perguntar. Aqueles que perguntavam, lhes era respondido que era porque mudava a sorte. Claro, se a gente estava feliz, se estava tendo toda a assistência familiar, se estava alegre, se estava saudável, nós não queríamos mudar nossa sorte. Por isso,
era um cuidado especial de manter os sapatos com a sola para baixo, como ele é utilizado. Passado algum tempo, quando os conhecimentos vão se ampliando, a minha experiência foi de questionar como a sorte pode mudar. Se o sapato é feito de couro e, portanto, gasto, se é feito de tecido, portanto, molha, defeitua, enfim. O que é que o sapato pode ter influência com a minha sorte? A minha sorte, que todos nós queremos que seja boa, é claro, é realizada através do esclarecimento intelectual, do desenvolvimento moral, das oportunidades que nós aproveitamos. Não tem nada a ver com o sapato. Desfazer isto não era possível à época. Somente agora nós podemos pensar desta maneira. E outras crendices, como chamamos, que nós fazíamos questão de obedecer. Descobrimos que os pais, as mães diziam assim, para que nós mantivéssemos os nossos objetos organizados. Não tinha nada a ver com a sorte, a boa sorte que nós queríamos, mas limpos os sapatos, organizados no lugar determinado, sem jogar em qualquer lugar, nós estávamos crescendo, nós estávamos evoluindo, nós estávamos adquirindo hábitos de limpeza, de higiene. Hoje, nós entendemos isso desta maneira. Portanto, os hábitos, ao se aperfeiçoarem, eles vão nos propiciando uma aceleração que, na realidade, facilita o conhecimento, facilita a situação na atualidade. Um exemplo bem atual é a celeridade com que as vacinas, porque são muitas, chegaram nesta nossa pandemia que estamos atravessando. Uma vacina, para ser desenvolvida, para ser testada, para ser aperfeiçoada, era difícil. Eram testados em animais. Até hoje, algumas ainda o são, mas o comum é que pessoas que se propõem a fazer o teste sejam as cobaias. Olha a diferença fundamental. E exatamente por este motivo, ou outros que não podemos perceber porque são de ordem científica, não temos este conhecimento apropriado, veio nessa celeridade, veio nesta diversificação. Podemos escolher esta ou aquele laboratório, esta ou aquela forma como os princípios foram desenvolvidos. Isto consola. Então, a expressão consolador, mais do que nunca,
ela está explícita na simplicidade e na forma como o Espiritismo divulga os ensinamentos de Jesus, conhece as leis de Deus e faz a sua atividade. A Casa Espírita é aberta para todo aquele que queira nela adentrar. Os seus conhecimentos são divulgados não somente através das nossas reuniões, mas de livros com os mais diversos assuntos, com os pensamentos mais explícitos a partir do seu autor, alguns controversos, outros simples, outros mais elaborados, uns científicos, outros filosóficos, outros essencialmente morais, para que todos, aí vai a síntese de tudo, para que todos possam tomar conhecimento. Não existem privilegiados, não existem pessoas especiais. Para Deus, todos nós somos iguais. E esta é uma caminhada que nós devemos trilhar com muito cuidado. Cada um fazendo o seu papel. Há bem pouco tempo, estava eu olhando, esperando alguma coisa que já não me lembro, mas olhando o trabalho de uma formiga. Eu vi a formiga com uma folha tão grande que ele encobria totalmente. Aquilo me chamou a atenção, porque devia ser um peso descomunal para ela, relativo ao seu tamanho. E fiquei atenta para ver o que é que ela ia fazer. Ela caminhava e descansava, tropeçava. Quando eu olhei mais adiante, vinham outras formigas que a auxiliaram na condução daquela folha. Mas a história não termina aí. Eu vi e fiquei procurando até onde ia aquela caminhada. Quando chegou perto de um buraquinho, que deveria ser o lugar para onde deveria ser introduzida a folha, que ia se decompor para o alimento das formigas, eu fiquei esperando. Bom, a folha não vai entrar nesse buraquinho. Fiquei pasma quando cada uma formiga deu a sua contribuição, ou seja, cortou, e os pedaços adequados a serem introduzidos no buraco, que era pequeno. Eu fiquei encantada. Como é que a formiga tem essa ideia? Como é que ela sabe que cortando é a forma de introduzir em partículas minúsculas o alimento para aquelas que estão lá e para a saúva, não é? Aquela formiga que põe os ovos. Este pensamento me consolou. Este pensamento me maravilhou.
para nos vermos como formigas, formigas poderosas, que se comunicam, formigas que falam, formigas que pensam, formigas que acreditam naquilo que estão fazendo, formigas que detêm o conhecimento, que podem avaliar perfeitamente a qualidade das suas ações. Assim, sabemos, temos a convicção, no nosso estágio de evolução, que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Jesus, que não podia naquele tempo fazer o trabalho que nós hoje fazemos, multiplicamos as oportunidades para fazer você pensar. Neste momento, vejam que coisa fantástica, estamos nos utilizando de uma situação que jamais pensávamos há 30 anos atrás, há 20 talvez, e que muitos ainda não conhecem, que podem serem vistos, que podem falar a uma condição de pessoas não no recinto, mas com facilidade. Busquemos consolar mais. Busquemos divulgar os ensinamentos de Jesus, praticá-los em nossa vida e incentivar a outros que também podem fazer o mesmo. Estamos mostrando sem medo, sem culpa, sem mais alegorias de que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que devemos ser misericordiosos, que devemos ser simples, que as aflições que todos nós passamos têm um consolo quando mudamos o nosso ponto de vista, quando mudamos as nossas atitudes. Vamos trabalhar pela nossa felicidade. E a nossa felicidade somente será consciencial, plena, quando todos nós estivermos obedecendo a lei de Deus que nos rege e nos guia. Agradecemos a todos aqueles que nos ouviram. Queremos desejar, como do princípio da nossa fala, que esta contribuição seja efetiva, que você que nos ouve tenha a coragem, tenha a probabilidade de se autoexaminar e sempre ter a coragem de refazer aquilo que você não sabia fazer de uma forma melhor. Boa noite e
Geraldine Borges solicita para participar. Não? Boa noite. Boa noite, vai encerrar. Mas tinha aí um negócio, Geraldine, para participar ao vivo. Quando eles estão querendo